Olá, turma! Iniciamos essa aula de matemática. Agora, complementando o assunto das divisões, temos aí o jogo da divisão, nas páginas 162 e 163, também caderno de atividades vocês irão fazer. Vocês já participaram aí, já realizaram a atividade sobre o jogo da multiplicação. E vocês se recordam que eu pedi para guardar todos os materiais, porque agora nós iremos utilizar novamente as mesmas cartas que foram destacadas do papel do livro cartonado de vocês. O que nós iremos precisar? Daquelas cartas. E quais são as cartas que nós iremos utilizar agora? Bom, inicialmente nós temos aqui a tabela para não esquecer a pontuação de cada carta, tá? Vamos relembrar aqui depois a pontuação, tá? A amarela vale 1, a azul 10, a vermelha 100 e a preta 1000. Aqui, uma das atividades que tem no livro, no material de vocês, pede para você observar a tabela e pintar as cartas abaixo, representando o número que tem, né? O número que cada uma tem. Digamos aqui, tenho 1046. Para eu pintar aqui 1046, eu tenho que olhar na tabela. Eu vou verificar na tabela aqui, 1000, que cor é? Preta. Para ter 1000, eu tenho que pintar uma carta preta, não é? Então, eu terei que representar o 1000 por uma carta preta aqui. 1000. Para ter 40, representar o 40 aqui, posso colocar a vermelha? Não, né? Não está usando centenas, está usando as dezenas aqui, ó. Estou usando a milhar, estou usando a dezena. Dezena de 40. Para dar 40, eu teria que ter quantas cartas azuis? 4 azuis. Então, eu tenho que pintar 4 azuis aqui. E para representar as unidades? As unidades eu teria que pintar de... Unidades são o quê? Que vale 1. Amarela, cor amarela representa 1. Então, eu teria que pintar 6 cartas amarelas para equivaler a 6 unidades. 6 amarelos. Ok? E aqui nesse? Esse aqui, 468. Para ter 400, eu uso a carta preta? Não, porque a carta preta equivale a 1000 pontos. Então, não é. Eu uso a carta vermelha? Uso. Quantas dela? 4. Para ter 4 centenas, eu tenho que usar 4 cartas. 4 cartas vermelhas. Então, vou pintar 4. Para representar agora as dezenas, eu utilizo a cor azul, né? Porque representa o quê? 10 pontos. Então, representa as dezenas. Então, eu uso quantas cartas para representar aqui? 6 cartas, porque 6 vezes 10, 60, não é? Eu vou usar 6 cartas. E para representar as unidades, 8 aqui, eu represento utilizando uma carta, cada uma carta aqui de amarelo equivale a 1. Então, quantas cartas eu tenho que usar para representar as 8 unidades? 8 cartas. 8 cartas vão dar as 8 unidades. Tudo bem? Representando. E na questão 2, agora que começa as instruções do jogo. Vocês irão ler aí, acompanhando no livro de vocês, tem instrução passo a passo. O que eu vou explicar aqui, vou explicar a leitura dessas instruções, como jogar, para vocês compreenderem como aplicar na divisão. Vamos lá? E na questão 2, vocês irão ler aí as instruções do jogo da divisão. Eu irei explicar agora. Vocês irão precisar do quê? Das cartas daquele jogo que nós fizemos em aula anterior, jogo da multiplicação, elas serão utilizadas agora. Vocês irão precisar... Eu fiz aqui um rascunho das regras, mas vocês irão acompanhar as regras aí pelo livro de vocês. Está bem detalhada no livro, tá? O que nós iremos precisar? 30 cartas de cores amarelas, azuis e vermelhas. Não será utilizada a carta preta. Por quê?
porque de acordo com a tabela, a carta preta vale 1.000. Nós não iremos fazer contas agora utilizando a milhar, tá? Iremos fazer das centenas em diante. Então, as cores serão amarelas, 30 cores de cartas amarelas separadas, 30 azuis e 30 vermelhas. E aí você escolhe quantas pessoas irão participar do jogo com vocês. Papel, lápis e borracha. Tem que ter um papel para poder fazer as contas. Vocês irão embaralhar. Depois de embaralhada, bem embaralhada, vocês irão colocar sobre a mesa. E aí, o primeiro jogador, tira para o ímpar para ver quem começa, né? O primeiro jogador vai pegar do monte, não é do meio, não é do fim, não. Já embaralhou? As primeiras 5 cartas que tiverem aqui, as primeiras 5 cartas, irá pegar. Não precisa esconder do oponente, porque tem que estar à mostra. 5 primeiras cartas eu vou pegar e mostrar, porque entre eu e ele a jogada. Então é assim, essas cartas ainda não são minhas, só estou pegando porque eu tenho direito, porque eu tirei o para o ímpar e eu vou iniciar. Mas as cartas ainda não são minhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartas, né? As 5 cartas primeiras que estavam aqui. Agora eu vou antes de mais nada, antes de eu colocar as cartas aqui, eu tenho que escolher um número de 1 a 9. Eu vou escolher o 2, tá? Escolhi o 2, eu. Tirei as cartas, 5 cartas que estavam aqui. Agora eu vou descobrir que valor que dá isso aqui, que número dá isso, de acordo com a tabela. Vermelho vale 100, então tenho um número... Que número que eu tenho aqui? 2 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Agora eu tenho que rapidamente fazer a divisão, falar o quociente que vai dar aqui e o resto, se eu acertar, as cartas são minhas. É dessa maneira, se eu acertar, as cartas são minhas. Aí, a vez do oponente, ele vai fazer a mesma coisa, vai tirar 5 cartas de lá. Antes dele tirar 5 cartas, ele escolhe o primeiro número, ele fala 7. E aí ele marca numa folha lá, 7. Ele não pode escolher o número depois que ele tirar as cartas, igual eu fiz aqui, não. Aqui foi só um exemplo, né? Primeiro escolhe-se o número, anota do lado. Escolhe o 5, é a vez dele. Você fala assim, então escolhe o número de 1 a 9. Ele escolheu 4. Escolheu 4, anota no canto. Agora ele tira as cartas, 5 cartas do monte. Tirou, deu uma quantidade lá. Aí ele vai na tabela, descobre que número virou, anota rapidamente, faz a conta. Se ele, o oponente, está resolvendo a conta, ele consegue dizer quanto é o quociente, quanto é o resto, aí as cartas são dele. Agora, se ele errar, aí volta a vez para você. E você tem que saber também, você tem que fazer a conta e acertar. Se você acertar, as cartas são suas. E assim por diante, vai resolvendo as jogadas. Termina quando acabar todas as cartinhas do monte. E quem tiver a maior quantidade de número de pontos é que vai ganhar aí a partida. Resolvendo aqui a conta, vocês têm como? 2 eu consigo dividir por 2? Consigo, não é? Então eu sei que 1 vezes 2, 2. E o 1 eu consigo dividir por 2? Não consigo. Quando eu não consigo, o quociente aqui é 0, o resto é 1. Abaixei, abaixo 2, virou 12 unidades. Agora eu consigo, eu sei que 6 vezes 2 são 12. Então, 6 vezes 2 são 12. Quociente aqui deu 106 e o resto 0. Quociente 6, resto 0. Acertei. Então, os pontos são meus. Compreenderam? Vocês também terão algumas atividades aí no livro a respeito do jogo, tá? Não tá difícil, bem facinho. E aproveitem aí, façam bastante jogadas para treinar as divisões. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!